Hoje eu reuni um cristão contra 20 macumbeiros. Não é pra brigar, não é pra atacar ninguém. É pra fazer aquilo que ninguém tem coragem. Colocar crenças totalmente diferentes cara a cara. E deixar cada um falar exatamente o que pensa. Aqui, o respeito existe, mas a discussão é real. Olha bem pra minha cara, você acha que eu nunca briguei com a minha esposa, respeitei ela e tive que pedir perdão pra ela? Você acha que eu sou perfeito? Cristo morreu pra salvar todos nós. O que você me fala sobre isso? Se prepara porque hoje você vai assistir o debate religioso mais intenso, mais sincero e mais corajoso que já apareceu no canal Clone. Pessoas que, como você Entidade que pensam morre. assim, deveriam estar em Tremembé, não aqui. Eu devia estar aonde? Agora, tá lá a carruagem? Tá essa palavra? Não vou me fazer acordo com você, eu não trabalho com barganha. Já foi viciado em pornografia. Não, os caras me pesquisou. Você que é casado, bota pra quebrar, não é pecado não. Você prefere uma mulher sendo empreendedora e abrindo a loja dela ou se prostituindo com um monte de homem que objetifica ela? Vai que ela vai pra... Que você acusa o meu Exu Pombagira, sendo que nem é citado na Bíblia. E Deus, ele sabe de tudo antes de acontecer. Pra mim, você é só um influenciador desesperado por engajamento. Eu tô em dúvida se você é cristão ou não. Você vem aqui pra vomitar sua opinião. Você vem aqui pra vomitar sua opinião. Tem mais alguma coisa pra falar? Obrigado. Tchau. Se você precisar, o que eu puder te ajudar, porque o evangelho não é uma religião. O evangelho é um estilo de vida e o primeiro mandamento é amar e eu te amo em Cristo Jesus. E eu também te amo e o que você precisar da minha pombageira, pode me chamar que ela fará. E agora eu quero saber de você. Você é hashtag cristão ou hashtag macumbeiro? Olá, tudo bem? Eu sou Israel Júnior, sou teólogo e educador físico, sou cristão e hoje estou aqui no canal Clone para debater contra 20 macumbeiros. E a minha primeira afirmação é: a Bíblia é a palavra de Deus. Meu nome é Mestre Phelps, sou natural do Rio Grande do Sul, mestre de quimbanda, também faço parte da cultura da defesa da não hipocrisia religiosa pregada dentro das culturas cristãs do Brasil. Phelps, prazer. Prazer, Israel. Tudo bem, Israel? Tranquilo. Na sua afirmação, você afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Por qual editora? Bom, a Bíblia é um livro... Semanticamente, Bíblia vem de biblioteca. Biblioteca são vários livros. O Primeiro Testamento, ou conhecido por alguns como Antigo Testamento, tem 39 livros. O Novo Testamento, ele tem 27 livros e foram escritos por mais de 40 autores em 3 continentes diferentes, as escritas, algumas epístolas pastorais, alguns pergaminhos, Isaías, Jeremias. E eu acredito que ela é a palavra de Deus, por quê? Porque escrita em ambientes diferentes, onde a cosmovisão muda, a cultura muda, nós vamos ver profecias que se cumpriram em algumas, nós acreditamos como cristão que vai se cumprir ainda, e elas ornam muito, combinam muito. Qual versículo da Bíblia está escrito que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, o próprio Jesus em João, capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo, do original grego a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então Jesus, apresentado na Bíblia, se intitula como a palavra e ele, em alguns... Mas então a Bíblia é Jesus? Então, ele é a palavra. Em alguns momentos, Jesus, ele cita a palavra, ele se denomina como a palavra, ele se utiliza da palavra, dos versículos bíblicos. De forma figurada. Cita um exemplo que você acha que é de forma figurada. Os exemplos que tu traz são sentidos figurado da palavra de Deus, traduzida sob o poder do verbo da criação de Deus e Jesus, correto? Então, depende. Em algumas situações, quando você vai na crítica textual, que é uma matéria que nós estudamos em teologia, você vai ver várias visões. O Apocalipse, por exemplo, a escatologia, o estudo dos últimos dias, tem linhas que são mais alegóricas, linhas que são mais literais, por exemplo, pré-milenista. Mas dentro da teologia, o primeiro degrau não é que a palavra ou o contexto divino não seja imutável? Não entendi onde você quer chegar, não entendi a pergunta. A palavra de Deus, ela não pode ser imutável. Tu está trazendo um sentido configurado e até mesmo alegórico para transcender sobre a sua explicação do que pode ser, e até agora tu não respondeu, se realmente existe algum versículo na Bíblia que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Existe... Bom, primeiro eu respondi que Jesus fala que ele é a palavra. Uma vez que ele diz que ele é a palavra e ele cita a palavra, ele cita a Bíblia, e uma vez que a própria Bíblia diz que Moisés, por exemplo,
que escreveu os 5 primeiros livros, né, o Pentateuco, diz que recebeu do próprio Deus, e os outros versículos, principalmente no Novo Testamento, diz que aquilo que está escrito, a doutrina dos apóstolos está escrita em Atos, escritor que é Lucas, é inspirado pelo Espírito Santo. Espírito Santo esse que nós acreditamos que é Deus, a doutrina da Trindade. Concatenando tudo isso, a Bíblia é a palavra de Deus para os cristãos. Para os cristãos, né? Ou seja, é óbvio. A Bíblia não é a palavra de Deus para o ateu, para outras religiões que não acreditam na Bíblia. Perfeito. Dentro desse contexto, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, Deus é perfeito? Defina a perfeição. Perfeição é aquilo que é imutável. Aquilo que não se corrige é aquilo que não se muda. Perfeição, na verdade, não seria isso, mas eu entendi. Sim, Deus ele é imutável. E a palavra de Deus? A palavra de Deus, em que sentido você fala que é imutável? Ela tem várias contradições e cada editora... Por exemplo, para a Igreja Católica existe uma Bíblia, para o catolicismo existe uma Bíblia, né? Sim, 72 livros. Então, para o povo judaico existe a Torá. Qual que é a verdadeira palavra de Deus? Então, aí você entra numa discussão que é a que nós estamos aqui, religiosa. Para o cristão, para o protestante, eu sou protestante, são 66 livros. Existem alguns concílios que teve esse debate para ver o que era canônico, o que era inspirado, tirando os livros que se contradiziam. Então, peraí, Deus ele é tão perfeito, tão bom, tão grandioso, que ele precisou de um concílio para haver votação, para saber o que era divino e o que não era. É que assim, você está falando que ele precisou. Não, você acaba de afirmar que existe um concílio que definiu esses livros como sagrados, correto? Tá bom. A sua religião acredita em algum livro? Não. Não tem tradição nenhuma? Não. Então, o que você é ateu? Tradição oral. A oralidade. Então, mas o cristianismo é a continuidade do judaísmo, Paulo, que tem a tradição oral Paulo também. Paulo nem traduziu. Paulo narra isso segundo Marcos, segundo Mateus, ou seja, aquilo que foi contado 90, 100 anos depois. Paulo ele escreve metade do Novo Testamento. De fato, ele não traduz, né? Como eu corrigi aqui, ele não traduz. Ele escreve cartas 90 anos pós Jesus Segundo Cristo. A tradição oral. Qual que é o problema? A sua religião também não tem a tradição oral? Mas a minha tradição oral ela é familiar. Ela não é ditada pela uma região que está distante do continente latino-americano. Se você provar que a minha religião ditou algo, eu mudo agora, sem problema. Mas a tua religião ela não ditou a tua Bíblia? Não. Quem escreveu a tua Bíblia? A Bíblia é presbiteriana, correto? Eu sou presbiteriano. Tá. A Bíblia presbiteriana cabe dentro da Igreja Católica? A Bíblia protestante, ela cabe na Batista, na Assembleia. Nós temos discordâncias, assim como aqui tem discordâncias. A Umbanda não pensa igual ao Candomblé, não pensa igual as outras religiões, porém algumas coisas vocês pensam igual. É a mesma coisa no protestantismo. Mas fica comprovado, Israel, que por mais que tente aqui, de alguma forma, fazer malabarismo... Mas eu não tentei nada, só estou te respondendo. Tu tá tentando porque, na verdade, mais uma vez, eu te refuto na própria ideia que tu traz, que a Bíblia é a palavra de Deus. Te fiz 2 perguntas e você não respondeu. Esqueci seu nome. Phelps, a palavra de Deus ela não pode ser imutável. Mostra onde ela mudou. Mas como que não, se ela tem incoerência e renância da Bíblia quanto Lucas e Mateus? Então, é assim, ó. A inerrância ela é concordância ou inerrância? Isso, na verdade, é uma prova que ela é a palavra de Deus. Por exemplo. Por quê? Por exemplo, se eu for contar para alguém, narrar para alguém o que aconteceu nesse debate e você for narrar, nós 2 estávamos aqui. Tudo que você vai falar é verdade, e o que eu vou falar é verdade, só que vai ser contado de maneira diferente. Mas Paulo não Isso estava, é crítica Israel. textual. Mas Paulo não estava. Mas qual que é o problema? Você estava quando começou sua religião, mas você não trouxe essa tradição? A minha religião, e se você escrever essa tradição, qual que é o problema? Ela é trazida familiar, tradição familiar, bisavô, tataravô. O judaísmo também. Mas o judaísmo não acredita Jesus como Cristo Salvador. Eles acreditam no Messias que vai por vir. Mas então... Jesus, ele fala assim, João, capítulo 1, versículo 11, se não me falha a memória, eu vim para os que eram os meus e os meus não me receberam, em algumas traduções não me rejeitaram. O judaísmo hoje não quis dar continuidade porque não viu Cristo. Só que vários judeus se converteram ao cristianismo, que na verdade não é uma religião, é um estilo de vida. Eu vou explicar isso mais pra frente. O evangelho não é uma religião. A religião que eu sigo é ajudar os órfãos e as viúvas.
O Mas evangelho é um mas- estilo de vida. Mas qual rabino que afirma isso pro senhor? É que eu não sou judeu. Então, mas é que tu fala em nome de judeus nesse momento, né? Não, eu Quando tu diz que judeus se converteram ao fa- cristianismo... Jesus foi judeu? Não sei. Eu não estava lá. Ai, meu Deus do céu. Mas não então, estava lá. para falar da história tem que estar lá? Provavelmente porque tu tá trazendo Então eu não como posso uma falar que tradição. o homem não foi pra Porque a lua porque eu não palavra- tava lá. A Bíblia não é a palavra de Deus. Na sua opinião. E eu respeito. Não é a minha opinião. Então dá uma prova palavra cabal. de Deus, a palavra de Deus não é perfeito? Sim. Então como que a Bíblia tem tanta... Me mostra uma, tô perguntando desde o início. Do quê? Uma contradição. Você falou, a Bíblia tem contradição, me mostra contradição uma. de Mateus e Lucas Cite. sobre a sua sepultura. Eu acabei de explicar. Uma coisa é você contar a mesma história ou contar a mesma história, vai ser a mesma Tá história, dizendo só que que tem duas algumas coisas versões? mudam. Isso prova que ela é autêntica. Tá. Se Quantas fosse versões? tudo igual, você pode começar a conversar com qualquer criminalista, delegado criminalista, Então, deixa eu ver investigador. se eu entendi. A Se palavra todas de as... Deus, Não, ela só é para você mutável. entender, só para você entender. É Phelps, né? Isso. Se um investigador vem aqui e eu conto a mesma história do que você, é 99,9% de que essa história foi combinada. Porque eu contei igual a você. Quando alguma coisa destoa, significa que é autêntico. Que realmente duas pessoas com o mesoncéfalo, com o endoncéfalo diferente, cosmovisão diferente, está contando a mesma história. Problema O que você está afirmando é que que tu é tem um contradição, problema aqui, Zé. na teologia nós já estudamos no que é Não, chamado tu crítica tem- textual. mas E é normal, essa tranquilo. crítica textual, ela entra, então, como interpretação. Sim. Então, se a interpretação ela não é perfeita. E se É ela que não é o perfeita, ser, ela não é a o ser palavra humano de é Deus. perfeito? Você Mas, acredita? aí que eu estou dizendo, Phelps, Zé, o ser humano é perfeito? não é uma questão do ser humano, é a questão literária quando tu afirma que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós estamos falando de uma literatura, de um conjunto de bíbulos, Sim, que vem do grego, sim. que é nada mais, nada menos uma coleção de pequenas histórias escolhidas em 4 ou 5 concílios, não por Deus, ou Deus ungiu aquelas pessoas para escolher Você qual... acredita que na sua religião, qual é a sua religião? Mas a minha religião não é a que dita a palavra Tudo de bem, Deus. Phelps. Qual é o nome da sua religião? Só para eu entender. Teu posicionamento aqui Estou te fazendo uma pergunta. Ok. Qual é a sua religião? Mas eu estou te perguntando aqui Só se me Deus fala é o nome da perfeito sua ou não. religião, Eu sou Phelps. quimbandeiro, eu sou da Quimbanda. Isso, da Quimbanda. Perfeito. Tudo que acontece na Quimbanda é regido pelos homens ou tem uma força espiritual? O que você crê? A força espiritual está conectada ao ser humano. Então, você falou de marabarismo, mas está fugindo, né? Porque se eu sou guiado pelo Espírito, Ah, assim como... e por que os escritores assim- da Bíblia não podem ser guiados pelo Espírito Porque Santo? foi um concílio. Então. Porque foi um concílio, foi uma E se eu votação. falar que a sua religião também foi um concílio, foi uma reunião de homens que Aonde? decidiram acreditar no que Aonde? você acredita? Mas historicamente isso não está na minha religião. A sua religião vem de onde, Phelps? A minha religião ela é formada no Brasil por os povos indígenas originários brasileiros, bruxas que foram caçadas e queimadas vivas, muitas vezes considerada como o próprio demônio, e também pelos povos trazidos de forma forçada, que inclusive na palavra perfeita de Deus assina embaixo a escravidão. Claro que Inclusive, não. tu Uma teria interpretação escravo. falha. Por quê? Mas se Deus é Cita o perfeito, texto. não tem falha. Cita o texto. Não tem, Que a Bíblia não tem falha. me mostra Jesus defendendo a Jesus escravidão. É Deus ou não? A Bíblia ela é tão perfeita, porque, por exemplo, se eu fosse inventar uma história, eu só ia contar as coisas boas. A Bíblia é tão perfeita que ela fala das coisas boas do povo de Deus, mas fala das coisas más. Por exemplo, quando a gente fala de dívida histórica, será que o povo judeu foi atrás da Alemanha querendo uma dívida histórica pelo que Hitler fez? Será que o povo judeu... Hitler era cristão, calma. irmão. Será que... Hitler ele era cristão. Ele se denominava cristão. 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que define um cristão não é a fala, é a vida dele. Sabe qual é o problema, Israel? Nós temos uma problemática aqui. E eu quero dar Eu te oportunidade. fiz 3 perguntas, você não respondeu nenhuma. Eu te respondo, Então sem vamos problema lá. nenhum. Eu venho em cima do tema que tu traz. Sim. Veja bem, eu acredito que o Criador, e não um Deus bíblico, então eu não acredito no Deus bíblico, tá? Você acredita num Criador? Num Criador, porque sim, nós estamos aqui, né, eu não sei quem inventou essa mesa, quem trouxe a roupa de cada um, mas sei que alguém criou ela, Tem um Criador. entendeu? Foi.